Isso aqui ia ser uma live, mas rolaram alguns contratempos, então vai ser um vídeo. Vamos falar de Echo com spoiler, então seu Percival, alerta de spoilers na tela, você foi avisado. Se você não viu ainda, vai lá ver primeiro, depois você volta aqui, porque eu vou falar sobre a trama, sobre detalhes da série. E eu quero começar falando que pra mim Echo, cara, surpreendeu demais. Eu gostei muito mais do que eu esperava, eu achei que foi o equilíbrio perfeito entre o tom mais sombrio, pesado, com violência gráfica das séries da Netflix e tudo que tem de melhor no MCU, né? Representatividade, mescla de várias culturas aí, ensinamentos, lições de vida. Então eu achei legal demais. Construção de personagem, de história, né? Consequências ao longo dos anos que mostram, né, como que é moldado cada personagem, cada caráter, enfim. Essa conectividade toda que a gente adora no MCU. E eu vou começar falando que eu vi uma notícia que o Disney Plus inseriu as séries da Netflix na linha do tempo, né? Mas o Disney Plus já errou bastante. Eu quero falar que essa série basicamente deixa claro que é um soft reboot mesmo, que aquela série não se passa no mesmo universo do principal e dá pra ver em algumas coisas. Primeiro, já era meio claro pela Echo nunca ter aparecido naquela série, né? Se ela era tão próxima do Rei do Crime, é improvável que ela não fosse aparecer em momento algum. Mas não só isso, o próprio martelo que o Fisk guardou e o quarto, né, que ele tava lá na cena que ele mata o pai, são diferentes da série da Netflix. O martelo é diferente, o quarto é diferente, então isso mostra, né, que são realidades diferentes, porque se fosse a mesma realidade, a Marvel ia ter um capricho, ia ter um cuidado pra tentar fazer igual. E toda essa história do passado, dos antepassados da Maya, eles deram uma alterada nos poderes dela, eu achei legal demais, ficou muito mais legal e muito mais interessante ainda do que já é nos quadrinhos. E toda essa história pode até lembrar um pouco o que acontece com a Kahori lá, né, no What If, mas é diferente. A Kahori vinha de uma realidade que o Tesseract se quebrou e caiu na Terra, e o Tesseract jogava as pessoas da tribo dela pra outro lugar, né, e aí depois eles voltam, mas ali não. Inclusive toda essa história da caverna e tudo mais vem da própria mitologia dos Choctaw, né? A história da mitologia dessa tribo indígena conta que o deus deles criou os primeiros homens e as primeiras mulheres dentro de uma caverna, né? E aí eventualmente eles conseguiram sair, encontrar a luz do dia, e esses foram os primeiros Choctaw. Então é bem fiel, né? Inclusive falam que quando eles saíram, eles chegaram num monte que chama Naniwaya, e esse monte inclusive aparece na cena deles ali quando eles chegam. Então eles captaram bem essa parada. Também tinha uma história deles, né, que eles eram guiados por pássaros na mitologia dos Choctaw, então eles também adaptaram isso, e eu achei que ficou bem legal. E vamos falar do Demolidor, né? O Demolidor apareceu bem menos do que eu esperava, eu achei que ele fosse ter muito mais importância nessa história, mas ao mesmo tempo, a aparição dele foi sensacional, remeteu muito às séries da Netflix, inclusive toda a treta dele com a Echo, que foi muito legal, muito bem coreografada. Também teve aquela parada de take único, né, sem cortes, pra lembrar aquelas cenas do corredor, as famosas cenas do corredor das séries da Netflix. Outra coisa legal que a série mostra é que tem um jogo de stickball nos anos 1200, e stickball é um jogo tradicional da cultura dos Choctaw, como eu falei na minha análise do trailer. Era um jogo que muitas vezes era jogado para resolver conflitos, né, como é o caso, né, naquele jogo específico, que inclusive não acontece em Oklahoma, acontece no Alabama. Quem perdesse ia ser expulso daquela terra, né? A tribo da Maya acabou ganhando aquele jogo, mas eventualmente eles migraram pro Oklahoma, né? E a tribo adversária, né, eram todos pintados de azul, enquanto a tribo da Maya era vermelha. Então poderia ter alguma ligação com a Kahori se nesse universo essa fosse a tribo dela mesmo, mas não aconteceu nada do que aconteceu em What If, mas poderia até ser a tribo dela também. Não tem nada sólido pra ligar as duas coisas, mas faria sentido se a Marvel ligasse depois. Cronologicamente a série se passa em vários períodos, né? Aquele período dos primeiros Choctaw deve ser lá na antiguidade, milhares de anos atrás, quando eles surgiram na Terra. Depois tem esse jogo de stickball em 1200 depois de Cristo. Temos cenas da infância da Echo, né, quando ela perde a mãe em 2007. Depois mais cenas da infância dela, quando ela e o Fisk espancam aquele vendedor de sorvete em 2008. A morte do pai dela durante o blip. Depois tem uma parada em 2021 que também é durante o blip, né, porque o blip vai de 2018 até 2023. E isso, claro, já é depois, obviamente, da morte do pai dela, aquela cena com o Fisk, que o Fisk mata a tradutora dela. E a maior parte da série mesmo se passa em maio de 2025, porque é 5 meses depois dos acontecimentos de Gavião Arqueiro, coisa que é falada na série, né, mostrada na série. Gavião Arqueiro se passa em dezembro de 2024, nesse universo da Marvel, então tudo que tá acontecendo ali é maio de 2025.
Eu gosto também que no final da série a Maya acusa a avó de ser egoísta, né, de só ter pensado nela, e depois ela percebe que ela fez exatamente a mesma coisa com a prima e com o resto da família, né? Então, depois de um tempo, ela acaba percebendo ali no final que ela estava sendo egoísta também, e por isso que ela aparece naquela reunião de família no final da série. E eu gostei demais dessa história do poder das antepassadas dela ecoando por ela, né, e pelas mulheres da família. E isso foi muito legal na cena final. Tudo foi sendo bem construído ali, até que a cena final, a Maya, a avó e a prima todas começam, né, a se movimentar de uma maneira que as guerreiras do passado se movimentavam, e elas conseguem resolver a situação. E na cena pós-créditos do último episódio, né, a gente viu que vai acontecer uma parada que acontece nos quadrinhos. Wilson Fisk vai ser candidato e provavelmente vai ser eleito como prefeito de Nova York. E isso provavelmente vai ser a história, a grande história da série do Demolidor, que ia sair esse ano, mas vai sair ano que vem. Então ainda tem muito chão pela frente, muita coisa pra rolar. Mais um comentário que eu quero fazer também é que a série usou 2 atores de Agentes da S.H.I.E.L.D. com papéis diferentes, né? Então a série realmente também tá deixando meio claro que Agentes da S.H.I.E.L.D. não é cânone. O primeiro é o capanga do Wilson Fisk, que era um agente da HCU em Agentes da S.H.I.E.L.D. Ali ele é um capanga do Wilson Fisk, de outro nome também. E o segundo é o cara que faz a ligação, né, caguetando a Maya, né, contando que a Maya tava lá na pista de skate pro capanga do Wilson Fisk. Esse ator aí, ele interpretou o Nathaniel Malick na última temporada de Agentes da S.H.I.E.L.D. Então cada vez mais o Kevin Feige tá se distanciando de Agentes da S.H.I.E.L.D., infelizmente, porque é uma baita série também, e merecia muito estar inserida nesse universo. De toda forma, eu gostei demais da série, gostei demais da ação, gostei demais da representatividade, dessa forma que a Marvel mostrou a cultura indígena pra gente também, todos os dilemas familiares da Maya, todos os dilemas internos da Maya também, meio que não sabendo o que ela quer. Ela queria ser a rainha do crime, mas depois ela vê que não era isso que ela queria, ela só queria vingança. Ela vai mudando o pensamento dela ao longo da série, e isso eu achei que foi muito bem trabalhado, e não vejo a hora agora de ver Demolidor, obviamente, pra gente ver mais desenrolar dessa história. Esse era um vídeo mais curto, comentando com spoiler pra galera, e eu vou tentar fazer uma análise aí da série, né, uma análise detalhada. Não vai ser tão detalhada quanto as análises que eu fazia de Loki, de Invasão Secreta, porque eu vou fazer 5 episódios de uma vez, e se eu fosse fazer aquilo tudo eu ia levar muito tempo e o vídeo ia ficar com 2 horas de duração, né? Se cada análise de cada episódio das outras séries tinha mais ou menos 20 minutos, não dá pra fazer 5 de uma vez. Mas eu vou fazer uma análise detalhadinha, vou pegar as coisas mais interessantes aí, tentar fazer uma parada aí mostrando o que passou despercebido pela maioria da galera, e aí eu vou ver se eu consigo soltar até o fim de semana. Mas eu gostei demais dessa série mesmo, uma grata surpresa. Tô empolgadíssimo pra esse núcleo urbano e também pro futuro da Echo no MCU, porque nos quadrinhos ela chegou a ser até a Fênix, né, a portadora da Força Fênix, entrou pros Vingadores. Ela tem uma história bem legal, assim, claro, como ela também foi... O Ronin original era ela, na verdade, né, ela que passa o manto pro Clint nos quadrinhos. E se você quiser conhecer a história completa dela nos quadrinhos, que é interessantíssima, dá uma olhada nesse vídeo aqui. Valeu, valeu, um grande beijo e até a próxima!